E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora Cast, o seu podcast onde descobriremos como realmente as empresas utilizam inteligência artificial. Eu sou Davi Panduro e hoje temos um episódio fascinante, Inteligência Artificial no Marketing, onde exploraremos como algoritmos não apenas entendem o comportamento do consumidor, sino que também se antecipam a eles, personalizam mensagens e criam estratégias em tempo real. Mas como que isso acontece? O que está por trás desses desafios nessa nova fronteira? Para isso, hoje temos dois convidados muito especiais que nos ajudarão a desvendar aquelas questões. Raíssa Garifalakis, Head de Marketing de Produtos e Vendas do Centro de Estudo Superior Especializado de Recife, César, e Raniel Silva, CTO da OnCase. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença e, por favor, sinta-se à vontade para nos contar suas jornadas profissionais. Obrigada, é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês sobre um tema tão interessante e que está na pauta de muitas discussões, né? Inteligência artificial aplicada aí ao marketing. Eu trabalho com produtos e serviços no contexto do marketing há cerca de 10 anos. Trabalho no SES há 6 anos e me considero uma entusiasta, como uma pessoa que não sou formada num curso de tecnologia, minha formação é administração, mas sou uma entusiasta da aplicação de dados no marketing, vendas e claro que a inteligência artificial entra aí dando um gostinho a mais para esses estudos. Perfeito, muito obrigado, seja bem-vinda. Raniel? Pessoal, primeiramente quero agradecer o convite, muito feliz de estar aqui com você, Davi, você também, Raíssa. Bem, minha trajetória já está há quase 13 anos em tecnologia, tá? Já passei por várias empresas de consultoria, de produto e atualmente estou como CTO da OnCase, tá? Empresa esta que já estou há 5 anos. Lá tive a experiência de ser Full Stack Developer, depois líder técnico e por fim tive essa honra de passar o bastão, o anterior CTO da OnCase, que é o Marcelo Pontes. Eu faço as honras aí por todo o trabalho que ele fez fantástico em toda a trajetória. Por uma questão pessoal, teve que abrir mão disso, né, dessa oportunidade que ele tinha. Por uma questão familiar, mas me concebeu essa oportunidade e hoje tenho feito um trabalho legal lá. E dentro da OnCase, a gente tem trabalhado em várias frentes de dados, né? A OnCase já está há 16 anos no mercado e lá a gente trabalha com várias frentes, tanto na parte de engenharia de dados, ciência de dados, então focando em soluções de marketing, também na parte de consultoria e utilities, focado em saneamento e energia. Então é um privilégio, vamos aproveitar esse momento fantástico para trocar bastante ideia e aprender um pouquinho. Eu acredito que os nossos ouvintes tenham a oportunidade de aprender bastante aqui hoje. Tomara que assim seja, eu posso dar fé daquilo. O Raniel, eu conheço um case há alguns anos atrás e justamente o case que eu conheci foi sobre energia, aplicando inteligência artificial, ciência de dados e tal. E quando conversei com você, a ideia, a princípio, era ir mais ou menos por aquela linha. Aí você me saiu dizendo, Davi, nós temos um produto de marketing. Aí queria que você me contasse um pouco mais sobre aquele produto, sobre a, a atuação da OnCase nesse setor. A OnCase, por ela ser consultiva inicialmente, então a gente tem uma capacidade de ser um pouco polivalente, meio cross-domain. E uma dessas frentes é a frente de energia, né? A gente trabalhou com alguns clientes, dentre eles a Enel, o Grupo Equatorial, em que a gente criou soluções de IA para detecção de anomalias. É muito comum dentro dessas soluções de energia terem cadastros que são muitas vezes mal cadastrados. Né? Meio redundante isso, mas é isso, tipo cadastros que não fazem sentido. Por exemplo, ter um poste de 200 metros de altura. Isso atrapalha muito na análise das regulações da ANEEL, por exemplo. Então, é bastante difícil que pessoas no dia a dia da operação observem esse cadastro e verifiquem essas anomalias. Então, a inteligência apoia para identificar esse tipo de problema. Então, a gente conseguiu entregar uma solução que apoiou 2 filiais do Grupo Enel, que era o Enel Rio de Janeiro e o Enel Goiás, e hoje a gente atualmente não está com esse produto em desenvolvimento por uma questão estratégica, mas por vários anos a gente apoiou a Enel e outros parceiros na área de energia para entregar soluções de IA. Sim. E como começa essa abertura do campo do marketing? Viram uma oportunidade aí? Vocês ficaram sempre antenados no mercado? Exatamente. Em 2020, a gente teve na nossa carteira o Grupo Sebrae, empresa que apoia empreendedores, microempreendedores, a melhorarem seus processos de
evolução dessas organizações. Então, é um ambiente que você pode aprender com consultores os mecanismos corretos de como eu posso abrir uma empresa, como eu posso estruturar minha máquina de vendas, como melhorar meus processos burocráticos. E a gente ofereceu um produto específico para uma das unidades do Sebrae, que era o Sebrae da Paraíba. Lá a gente fez um produto bem legal, em que a gente já foi aplicado, né, com IA. Então, a gente trabalhou basicamente 2 algoritmos, que é um de clusterização, em que eu rodo inicialmente uma base, uma saída em que eu rotulo meus grupos de clientes. Então, clientes que podem ser propensos a comprar produtos na área de uma temática específica. Quando eu falo comprar é porque, de fato, o Sebrae oferta produtos que alguns são pagos, mas a maioria é gratuito. Sabendo que o Sebrae não tem o objetivo de vender, né? O objetivo não é ganhar dinheiro, mas ajudar a sociedade, ajudar os microempreendedores a melhorar os seus processos. Então, a métrica de sucesso do Sebrae é essa, né? Fazer com que o faturamento da empresa aumente. Então, a partir das inteligências que a gente construiu, a gente oferecia o produto ideal para aquela empresa. Então, pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Então, a gente criou essa solução e tinham várias visões. Eu olhava, por exemplo, para o cliente e olhando para o cliente, quais são os produtos que faziam sentido. Uma outra visão era olhando para um produto específico. Vou dar um exemplo claro que é o Empretec, que é um produto bem forte lá do Sebrae, uma metodologia que é baseada na ONU para formação de líderes e formação de empresas. Então, eles têm esse produto que era bem core lá. Então, baseado nesse produto, qual era o meu público? E tinha uma outra visão que era, dado um bairro, dado uma cidade, dado uma região, quais são os produtos que faziam sentido para serem ofertados. Então, a gente pegava essas informações, entregava para o Sebrae e o Sebrae criava campanhas, né? Só que era uma campanha não com o objetivo de ganhar dinheiro, mas olha, reforçando esse ponto, mas era para que as pessoas pudessem conhecer essas ofertas e pudessem, de alguma forma, se cadastrar e se capacitar. Então, foi nesse momento que a gente percebeu que, poxa, isso é interessante, gerou valor, foi legal, tivemos resultados bem interessantes, né, nessas aplicações. E aí surgiram outras filiais do Sebrae interessadas nessa solução. Sebrae Pernambuco, Sebrae Rio Grande do Norte. E aí a gente foi vendo, foi nesse momento, eu lembro que tem até palestras internas sobre isso, como é que a gente foi mudando o produto de uma visão consultiva para uma visão mais de produto. E é um case, naturalmente, ela não tem uma visão de produto, a gente sempre era focado em recebe a demanda e executa. Sim. Só que nesse momento a gente percebeu, temos que pensar diferente, temos que pensar com product driven. E aí com essa estratégia a gente começou a replicar toda a engenharia, toda a infraestrutura, toda a interface, para que todos os Sebrais conversassem com os mesmos dados, até porque os sistemas de origem eram parecidos, tinha algumas especificidades em cada filial, mas na maioria das vezes era algo padrão. Então a gente conseguiu construir uma camada padrão para todos os clientes e aí foi fácil, foi ficando mais fácil. A gente conseguiu criar processos, conseguiu trazer mais pessoas, essas pessoas seguiam esses processos. Foi aí que a gente trouxe mais unidades do Sebrae, então Sebrae Espírito Santo, Sebrae Goiás, e até hoje o produto está rodando, né? Criando outras frentes, spin-offou completamente ali, tem outras frentes, mas em 2022 foi que a gente começou a perceber, a gente pode spin-offar essa consultoria que virou produto para um produto de fato. Foi aí que a gente começou a montar um time, aprendeu muito sobre o produto, errou muito também, tá? Faz parte não foi do só processo. sucesso, exatamente. Então, assim, daí para frente é só história, né? Para não prolongar muito, mas depois a gente pode falar um pouco mais do que aconteceu do journey para frente, que foi o produto que a gente batizou pensando na jornada e experiência do cliente. Ah, perfeito, perfeito. Interessante. Agora vamos falar com Raíssa, sobre um dos pilares do nosso Porto Digital aqui no Recife, que é o César, né? Então, Raíssa, como você está percebendo essa movimentação de IA sendo aplicada em todos os setores do César e também especificamente na área de marketing? Tá, legal. Para quem não conhece o César, né? O César é um centro de inovação e tecnologia nascido aqui no Recife, do Recife para o mundo, né? E a gente está aí prestes a completar 28 anos, com muito orgulho. E a gente tem a nossa frente também educacional, que é a César School. A gente trabalha, né, dentro do César para clientes nacionais e de classe mundial, soluções também para inteligência artificial. Né, a gente até tem muito orgulho aí de um projeto recente que foi fortemente disseminado,
junto com a Lenovo, sobre o tradutor de Libras, com tecnologia, com a inteligência artificial. Fomos, inclusive, finalistas aí do SXSW nesse ano. Então, a gente ficou muito feliz com a repercussão, que é um projeto de impacto social, né? Que a gente, é algo que a gente prega bastante também. E, enfim, a gente trabalha para os nossos clientes, oferecendo soluções também de inteligência artificial em diferentes níveis de complexidade, mas claro que dentro de casa a gente inicia também essa adoção nas áreas meio da organização, né? Então, enxergando a área do marketing e vendas, né, aí como área meio, a gente já vem discutindo, por exemplo, a pauta de dados há bastante tempo, dentro do CESA, pulverizado para todas as áreas, né? Acho que não tem como a gente falar de IA sem estar falando um pouco de dados, né, também. E a gente vem trabalhando muito fortemente a pauta da transformação digital nos últimos 5 anos, dentro do CESA. E a gente criou um posicionamento em transformação digital, a gente criou um índice, inclusive, que é o ICTD, que qualquer pessoa pode acessar lá o site gratuitamente, gerar um diagnóstico para a sua instituição, para saber como é que está ali o nível de maturidade da transformação digital. E os dados é um dos pilares da transformação digital. E a gente começou um trabalho muito forte de disseminação e geração de consciência, né? A mudança no mindset nas áreas meio também, dentro da instituição, para que a gente possa tomar melhores decisões, né? Através dos dados, deixar os dados acessíveis para as pessoas e de forma estruturada, dados estruturados, e para que a gente também pudesse gerar insights. E aí, a inteligência artificial foi ganhando também o seu protagonismo. A gente é uma tecnologia habilitadora da transformação digital. E, mais recentemente, acho que todo mundo viveu um pouco desse boom no ano passado, né, com a IA generativa, e a gente começou a adotar em diferentes áreas, e fazer vários testes, né, inclusive a área de engenharia, na própria ali, na programação, né, os devs. A gente, na área de marketing, nas nossas várias atuações, na vertical de visual design, na minha vertical de marketing de produto, de produção de conteúdo. Então, a gente começou a ver aí a generativa como uma forte aliada nesse sentido de cocriação na produção de conteúdo. Então, eu diria que a gente já tem um ganho de maturidade muito importante para os dados, que foi uma grande preparação, eu acredito, e os dados continuam com a grande relevância. E aí a IA chega, agora mais recentemente, no nosso dia a dia, ganhando corpo, e a gente tem muito essa mentalidade dos testes lá dentro, né? Então, a gente começa a rodar, experimenta, ver se funciona, se não funciona, aprender rápido para implantar o melhor formato para a gente, e aí a gente ter os ganhos futuros. Então, eu diria que estamos nessa fase aí de experimentação e começando a perceber já impactos positivos nessa adoção. Perfeito. Muito bom saber isso. E como também perceber que essas IA genéticas, eles tiraram a inteligência da mão dos especialistas, né? Tipo, era só algo que estava na mão dos especialistas. Democratizaram um pouco o uso e agora surgiriam muitos desafios. Quais são os desafios que vocês percebem na área de marketing especificamente? Tá, vamos lá. Como campanhas de marketing, quais seriam os desafios para que estaremos afrontando? Acho que são desafios diversos, oportunidades também aí para a gente explorar. Acho que antes até da gente entrar, né, nos desafios e desafios da adoção e da prática, acho que é importante a gente reforçar uma mensagem de que antes mesmo do gestor ali de uma empresa, eu preciso adotar, eu preciso correr e já adotar uma tecnologia, uma solução, inteligência artificial. Primeiro, você precisa pensar na estratégia do teu negócio. Totalmente. Quais são as dores do seu negócio hoje? Quais são as dores da sua operação de marketing hoje? Depois, por que essas dores existem? Por que esses problemas existem no teu negócio, na tua operação? Aí a gente começa a construir os cenários, pensar nessas soluções, e a IA entra como uma aliada para se encontrar essas soluções da melhor forma, né?
Então, eu diria que esse passo inicial é importante. Tem um desafio que é um desafio também para todas as empresas aí, principalmente empresas de pequeno, médio porte, que é o investimento, né? Então, o gestor de marketing, ele precisa levar essa relevância do investimento em IA aplicada no seu setor, que vai estar associada a um retorno ali para o negócio. Nem sempre, já de imediato, a gente já consegue fazer associação ao retorno, né? Então, a gente vai falar lá com o C-Level, com a diretoria da empresa, Sim. Eles já vão querer saber, tá, mas qual vai ser o que é que você está prevendo de retorno para isso, para a gente ter esse investimento? Então, eu vejo dois lados aí. Tanto o lado de que a gente precisa trabalhar esse investimento no sentido da experimentação, que foi um pouco que eu falei agora no início, então a gente conseguir ter esse espaço para experimentar, entender de fato o que funciona ou não funciona, para resolver as dores ali da operação, para a gente conseguir ganho de escala, enfim, trazer resultado. E o que é que a gente já consegue ter algum tipo de previsibilidade aí de retorno sobre esse investimento. Ou então a gente não tem essa previsibilidade agora, mas vamos testar e aí mais para frente a gente consegue chegar nesse senso comum, chegar nessa estimativa desse resultado. Então, eu vejo como um desafio também nesse sentido. E um desafio que eu gostaria também de reforçar é a própria cultura da empresa em investir em formação, em educação corporativa para essas novas tecnologias, para as suas equipes, né? Então, sair um pouco desse lugar também de que a tecnologia, essas tecnologias específicas não é para esses times de área meio, não é para o time do marketing, não é para o time de RH. Não é sim, deve ser, né? Então, dar esse espaço, investir na formação, na capacitação dos seus colaboradores, habilitá-los também a explorar essas ferramentas, dando esse espaço. Então, se as organizações não estiverem atentas, né, à chegada dessas tecnologias, a importância da IA e dar esse espaço em investimento em educação, em formação constante, com espaço para experimentar, errar e aprender, eu vejo como um risco, né? Então, passa a ser um desafio e também uma oportunidade esse investimento. Reforçando o que a Raíssa trouxe, apenas uma outra visão, né, da mesma coisa, é o famoso comece pelo porquê. Sim, né? Isso aí. A gente percebeu, principalmente agora, de 2022, final de 2022, com a chegada do ChatGPT para cá, a gente percebeu que o uso excessivo de LLMs se tornou quase toda empresa, vamos aplicar em tudo. Sim. Né? Até processos que já funcionavam há vários anos, com baixo custo, com alta produtividade, né? Gente de todas as esteiras, principalmente da parte de tecnologia, que é onde há mais hype, né? É muito comum a gente de tech, surgiu uma coisa nova, vamos aplicar. Sem nenhum fundamento, sem nenhuma fundamentação teórica, ou motivação ou estratégia, que é o mais importante. E aí, olhando para essa questão do porquê, é que você... E teve até, coincidentemente, houve uma discussão hoje lá na Uncase sobre isso. A gente juntou todo o time de cientistas, time de produto, porque isso tem que bater o tripé. Tem que bater no negócio, tem que bater no produto e tem que bater na tecnologia. Perfeito. Eu preciso saber se é viável tecnicamente, eu preciso saber se é estratégico para o negócio e se isso pode ser empacotado, né? Eu posso vender de alguma forma. Então, quando a gente olha somente pelo como, né, não pelo porquê, ou até pelo o que é o meio ali entre o porquê e como, mas na maioria das vezes está olhando mais para o como, e aí já vai aplicando, já vai executando, pega um Llama 3, pega um OpenAI, sem saber os critérios de segurança, as questões de ética, as questões também do impacto que vai ter o resultado dessa informação, uma vez que não tem um controle definido. Então, muita coisa não estruturada e acaba sendo até um pouco perigoso quando você acaba não tendo uma consciência da aplicação. Uma coisa é você ter um ambiente estruturado de dados, você tem uma definição clara de entrada e saída, né, que é o mundo de software clássico. Com a IA, né, pensando muito em Deep Learning, já começou a ficar uma coisa meio estranha, porque você não sabia o que é que tem ali dentro, né, redes convolucionais, redes neurais, coisa ali meio black box. E agora com LLM que a gente não sabe o que acontece mesmo, entendeu? Então... Não sabe qual é a seguinte palavra, né? Então a gente só sabe que é um modelo inteligente, de modelo largo, que você utilizou vários dados da internet, mas acaba tendo, muitas vezes, vários vieses e não tendo uma clareza em relação a como funciona. Então, e algumas
soluções de LLM acabam usando o dado para poder retreinar, e a gente chama de dado sintético, usa o próprio output para gerar novos inputs. Então, em resumo, é como é que eu me preocupo um pouco mais em relação ao que eu estou adotando, porque eu posso utilizar soluções muito mais básicas, muito mais baratas e que vai resolver o mesmo problema. Sim. Então, essa consciência é importante, e o que a Raíssa falou pertinente pra caramba, que é a questão das pessoas que podem utilizar essa tecnologia, né? Não é somente para a área de tech, né? Só o pessoal que conhece da tecnologia que vai poder usar essa tecnologia, mas ela está democratizando, está abrindo caminhos. Isso é bem legal porque é a primeira vez em toda a minha história de tecnologia, é a primeira vez que eu vejo uma solução de IA sendo adotada para pessoas da massa, né? Sim. Eu, como músico, sou baterista, e eu gosto de dar um exemplo que é o estilo do Jazz Fusion. Jazz Fusion é muito pouco conhecido, né? Se a gente perguntar aqui pra galera, a galera não vai saber. Talvez sim. Mas é uma minoria. É como se o Jazz Fusion se tornasse uma música pop, do nada. Sabe? Em meses, deixou de ser uma música de nicho para ser uma música de massa. Então, pro cara que toca Jazz Fusion, é uma alegria grande. Então, para quem trabalha com IA, poxa, isso vai ser massa, por quê? Porque quem já luta muito, que é justamente a questão da falta de confiança. O desafio da gente vender projetos de dados é como é que a gente vai gerar confiança para o cliente. Sim. Porque muitas vezes ele não acredita que aquilo vai funcionar. Para o cara do negócio é muito bom, né? Mas para o cara o cara técnico mesmo, não está sendo muito bom. Por que estou falando isso? Porque como já todo mundo pode usar, todo mundo fala sobre isso, o cara meio que pegou no ego um pouco. Mas é muito bom o ponto de vista de vocês, estratégia e começo pelo porquê, muito importante para afrontar aqueles desafios. E você mencionava, Raíssa, sobre os desafios sobre os colaboradores, né? A capacitação dos colaboradores. E o César já tem programas nesse respeito? Sim, a gente tem. Em 2021, a gente resolveu criar uma formação de inteligência artificial aplicada para negócios, que já veio de um incômodo dos nossos times, observando um pouco do mercado, observando um pouco comportamento de mercados distintos, de segmentos distintos, de como que a gente poderia aproximar a temática da inteligência artificial para gestores que não eram da área tech, né? Que viam naquela época, né? Faz muito tempo, em 2021, que viam a IA como algo assim, extremamente distante, muito futurista, aquela coisa estereotipada, robotizada. Mas isso aí vai demorar para chegar aqui no meu negócio. Isso aí tá muito distante. E aí, na época, a gente conversou, não posso deixar de estar aqui falando sobre IA sem mencionar JP Magalhães, João Paulo, que é um parceiraço lá dentro do César e da César School. Ele é um gerente técnico especialista em inteligência artificial, e a gente conversou com ele, a gente precisa criar uma formação desmistificando, tirando toda essa parte mais hard, vamos dizer assim, da tecnologia, para habilitar gestores, diretores, C-level, na temática, a entender quais impactos a IA pode ter nos seus negócios. E isso em diferentes áreas da organização, passando por experiência do cliente, back-office, operação, área financeira, logística. E aí a gente fomentou, né, um programa super bacana, passando por essas verticais, com professores que são profissionais do Porto Digital, do César e do mercado. E a gente já executou aí algumas turmas no mercado, inclusive em breve aí teremos uma turma abrindo agora no mês de maio. Então, foi justamente por essa inquietude, né, da gente, percebendo que era necessário a gente promover uma formação no Brasil, com a ótica da IA, desmistificando e mostrando que ela pode ser acessível para todas as pessoas. Perfeito. Tem algumas palestras também, alguns programas sobre inteligência artificial para médicos, né? Sim, temos também a formação que é de inteligência artificial para médicos, né? A gente tem uma aproximação com o segmento de saúde, e a gente fez uma parceria com o Hospital A Beneficência Portuguesa em São Paulo, e eles trouxeram para a gente também um pouco do incômodo da realidade deles, né? Então, dos médicos, querendo entender um pouco mais como é que a IA
poderia ajudá-los nos seus trabalhos e também, mais uma vez, desmistificar para o próprio médico. E como é que isso poderia facilitar no trabalho deles. E aí a gente também criou essa formação, é um co-branded com o hospital, então temos os médicos dando aula, médicos que já aplicam e nossos especialistas do CESA, e está sendo um sucesso. Muito bem. Agora eu queria perguntar para você, Raniel, sobre como a OnCase está ajudando a criar experiências mais personalizadas para os seus clientes, utilizando inteligência. Bem, quando a gente olha para o mundo do marketing, a gente precisa olhar no viés do cliente. Sempre colocar o cliente na ponta, no meio, na verdade. Então, o que acontece, trazer um problema para daí a gente pensar na solução, tá? O cliente, muitas vezes, ele não sabe o que quer, às vezes ele não sabe quando quer, né? E ele precisa de um direcionamento, né? Por exemplo, ele tem uma dor, por exemplo, ele quer comprar um produto, mas ele não sabe que produto, de fato, ele precisa receber, né? E aí, dentro de uma visão de demanda, de necessidade, a gente olha para algumas frentes como a parte de recomendações personalizadas, né? A gente chama de hiperpersonalização, que é quando você olha para o cliente, para o que ele já consumiu, para o que ele navega em relação ao e-commerce, a um app, como é que eu posso usar esses dados para gerar inteligência, para gerar, por exemplo, uma campanha de marketing mais direcionada. Só que aí a gente tem que trabalhar numa outra frente, que eu não posso fazer um overpost para esse cara, eu não posso encher de informação. Então, eu não posso, todo tempo, pegar toda a minha base e ofertar tudo de maneira... sem uma tratativa, sem uma estratégia, né? Como a gente tem falado dessa palavra-chave aqui, estratégia. Então, por que eu preciso mandar esse e-mail para esse cara? O e-mail é o melhor canal para ele. Então, a ideia de trabalhar com a personalização é saber o que ele precisa, quando ele precisa e em que canal ele precisa, né? Às vezes, situações como, poxa, eu não queria receber esse e-mail nesse horário. É um horário, poxa, é um horário não é bacana. Meia-noite, estou recebendo uma oferta, uma promoção. Então, você acaba gerando o quê? Opt-out. Sim. É uma demanda que você, em vez de ter um cliente na tua carteira, você perde esse cliente. Então, em vez de você mandar de forma despretensiosa a informação ou aquele anúncio, você consegue trabalhar de maneira mais inteligente aquela personalização. Então, esse é uma das frentes que a gente utiliza inteligência. Então, é trabalhar com personalização de ofertas e olhando todos os canais, todos os inputs que ele trabalha. Então, não olhar somente para uma fonte de dados, que é o histórico de consumo. O que é que ele já comprou? Né? Então, pego lá, vou num segmento de varejo. Então, tenho lá todas as compras que ele fez. Não necessariamente uma geladeira que ele comprou há 2 anos atrás, ele vai comprar daqui a 2 anos. A gente sabe que para cada produto existe uma recência específica. Então, eu preciso conhecer a característica de compra daquele cliente para aquele produto. Então, eu tenho técnicas de IA para poder olhar qual a recência, qual a frequência e qual a grana que ele investe para aquele cliente ali, né? Naquela solução que ele está adquirindo ali um produto. Então, tem esse canal, essa frente, olhando para as características básicas e olhando também para o que ele já consumiu. Mas também a gente não pode trabalhar só com isso, porque quando você olha só para o que já existe, você não gera inovação. Sim. Né? Tanto que é importante você olhar para o mercado, você olhar também para outras fontes de dados. Então, tanto que existem vários parceiros, brokers, que trabalham com enriquecimento de dados. Então, a gente acaba trazendo dados, por exemplo, de crédito, né? Dados de consumo de outros produtos para saber se aquele cara, por exemplo, é capaz de comprar aquela solução. Então, não adianta ofertar para ele se ele não vai comprar. Então, a gente consegue trazer mais camadas de dados para dar um dataset mais robusto e, com isso, gerar uma recomendação mais interessante. E também, complementando, é interessante isso, não só o produto que vai ter o maior fit com ele, mas também o timing dele adquirir aquele produto. Né? Ele pode ter o perfil ideal, mas não está pronto ainda. Pode estar pronto, mas não tem um perfil ideal. Então, essa combinação é bem importante. Pois é. Tem outras frentes também que a gente pode tratar, que é a questão do preço. Nem todo produto precisa ser vendido com aquele preço. Então, eu posso olhar também dentro da parte da própria recomendação, como se fosse uma funcionalidade, uma feature dentro da parte da recomendação, que é olhar a elasticidade de preço. Entender o momento em que eu posso ofertar mais caro, mais barato. Então, uma regra que se aplica dentro da recomendação personalizada. Perfeito. E tem outras frentes também que são bastante latentes hoje em dia, junto com o advento das LLMs, tem sido ainda mais forte, que é o uso de chatbots e assistentes virtuais. É muito comum, né, você presenciar chatbots que são
não tem uma estratégia clara. Você faz uma pergunta, dá um bom dia lá e ele faz. Digite 1 para uma coisa, digite 2 para outra coisa. Mas a tendência dos assistentes virtuais e chatbots é para que ele seja algo mais direcionado. Em vez de ser um breadcrumb, assim, de etapas em etapas, como é que eu posso, a partir de uma question, few shot, eu pego aquela pergunta e chego na minha informação. Né? Isso faz com que eu aumente a taxa de conversão. Né? Sim. Isso, por exemplo, tem vários estudos, né, de um ano atrás, que percebeu que a partir de um chatbot personalizado com IA, fez com que a taxa de conversão aumentasse em 14%. Então, poxa, se aumentar 1%, dependendo do que eu vendo, já é grana. É né? muita coisa. Bem interessante. Então, são algumas soluções que podem ser aplicadas dentro da personalização e experiência do cliente, pensando em como é que eu atendo rápido esse cliente. Então, entrego a informação correta, no timing certo, como a Raíssa falou, e trazer uma experiência conversacional, experiência omnichannel também. Eu posso falar com esse cara a partir do aplicativo, mas eu tenho a mesma experiência também no WhatsApp. Então, dá para ele todos esses canais, uma vez que o cliente já é acostumado com várias soluções, né, com vários softwares. Então, ele também precisa acompanhar, rastrear toda a sua jornada, entender o que está acontecendo em cada canal para poder ajudá-lo. Sim. Perfeito. Se eu puder complementar aqui Por favor. o que ele trouxe, eu realmente assim, eu me empolgo com esse assunto, certo? Sim. A questão da personalização, assim, acho que hoje é um dos pontos principais, um dos pontos de valor que a gente tem com a inteligência artificial. Acho que ele trouxe bastante aqui o ponto de vista do produto em si, a análise do perfil, e aí pensando numa operação de marketing, trabalhando nas campanhas, né? A gente hoje consegue ter, através das ferramentas de inteligência artificial, o nível de personalização do conteúdo que a gente produz para aquela segmentação de clientes, de leads, enfim, são os potenciais clientes, né? Então, a gente entende ali o comportamento, quando ele converte numa página nossa, quando ele converte em conteúdos específicos, ele está mostrando uma tendência ali, a adesão daquele conteúdo. E através da IA, a gente consegue personalizar realmente esse conteúdo específico para ele. A gente entende que dessa forma a gente consegue engajar e mais na frente potencializar a nossa taxa de conversão. Para quem produz muito e-mail marketing, para quem trabalha com inbound marketing, a gente também consegue melhorar bastante a personalização do assunto do e-mail. Então, tem o envio inteligente, que é essa descoberta do melhor horário para aquela pessoa. Isso vai aumentar a tua taxa de abertura, também contribui com a taxa de clique. Mas qual é o assunto que, de fato, vai despertar o interesse, que vai além da variável ali, que a gente costuma usar bastante, usa o nome da empresa, que esses elementos tendem a ajudar também na taxa de abertura, mas a gente pode conseguir ali na dor daquele lead para que ele abra. Um ponto também que é uma super vantagem em relação a essa personalização é ajudar, inclusive, na nossa produção interna nas redes sociais, né? Então, a gente consegue, com soluções de inteligência artificial, construir mais textos, mais volume, né? Para criar as copies para as redes sociais, tanto no orgânico quanto em mídia paga. Então, a gente também consegue entender a melhor linguagem, as palavras-chave que vão chegar no público que a gente tem interesse. E eu pude participar do RD Summit no ano passado, acontece todo mês de novembro, né, que é um dos maiores eventos de marketing e vendas do Brasil, e não se falou em outra coisa do que inteligência artificial. Não tem como, né? Não tem como. Então, assim, milhares de profissionais de marketing e vendas fazendo uma imersão nesse tema. E um tema me chamou muito a atenção lá, que foi o marketing conversacional. Então, você trouxe um pouco essa questão do chatbot. Eu acho que hoje a gente percebe que tem algumas pessoas que sentem uma certa resistência até com o chatbot. A gente cria aquela árvore ali de opções de resposta, mas fica ainda algo realmente... Fica parecendo que é robotizado de fato, né? Então, as pessoas já queriam... Não, mas eu quero alguém para me ajudar, eu quero alguém para poder me atender. E com o marketing conversacional, a inteligência artificial, ela consegue trazer para um outro patamar. A gente consegue alimentar a ferramenta com vários scripts, com FAQs, com informações diversas sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, a nossa solução.
e a conversa passa a ficar muito mais humanizada, porque a gente consegue ter o cuidado, a gente alimenta aquela plataforma, aquela ferramenta, com o nosso tom de voz, com as palavras-chave que a nossa marca utiliza. A gente junta o melhor dos mundos, do nosso time do marketing, né? Como o nosso tom de voz ali, a gente leva naqueles materiais, com os nossos vendedores, quem está na linha de frente do atendimento. Então, a gente junta o melhor desses elementos para trazer essa humanidade, essa humanização nessa conversa. E aí me surpreendeu muito alguns dos cases que eu ouvi, né? Só reforçando, de que o uso do marketing conversacional alcança também, a gente traz em outra escala de alcance, em termos de conversão, e aquela funcionalidade está disponível 24/7. Né? Então, a conversa humanizada, parece que tem alguém ali por trás conversando com você, vai estar disponível no horário em que para aquele lead só funciona às 9 da noite de um sábado, que ele vai ter contato com aquela solução. E isso tanto no B2B quanto no B2C, né? E aí ele vai conseguir ter as informações que ele precisa com excelente atendimento de forma rápida e ele consegue aquela conversão. Então, realmente, já tem comprovação de aumento de taxa de conversão através do investimento em marketing conversacional. Até uma métrica que eu vi em um determinado serviço que é importante que o atendimento seja feito em até 5 minutos. Perfeito. Porque isso aumenta em até 8 vezes a taxa de conversão. Estamos falando aqui de 800%, né, por aí. Então, você perde ou ganha a oportunidade se você não tem o time, né? E se você não tem um serviço disponível 24/7, aquele cara tá naquele momento que precisava tirar uma dúvida, vou fechar agora, vou fechar um curso agora. É isso. Não vou fechar porque demorou para responder. Então, Sim. se você tem um serviço que tem toda a inteligência agregada com a linguagem, né? Que um consultor, um vendedor de uma determinada instituição definiu, scriptou, então, de fato, é difícil que o cliente da ponta perceba que é um robô, um homem. Exatamente. Entendendo que o objetivo dessas soluções não é tirar pessoas, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um perfil de marketing, é o perfil de inovação, é um cara que foca muito na criatividade. Isso não vai se perder. Esse é o famoso lado esquerdo do cérebro. Perfeito. Né? E o lado direito, que é a parte do raciocínio, do cálculo, deixa isso para IA. Então, em vez de pegar a IA, pensar como uma inimiga, uma arqui-inimiga, uma vilã, usa ela como uma ferramenta que vai dar produtividade. Poxa, fez com que eu ganhasse 1 dia e meio na minha semana. Eu vou fazer o quê? Vou praticar yoga? Vou descansar? Não. Pega esse 1 dia e meio e vai fazer estratégia, inovação, Exatamente. cria novas coisas, testa novas coisas. Então, super importante você olhar isso como um catalisador das suas soluções. Perfeito. Rendeu que só o lance de personalização, né? Personalização de canais, personalização em timing, em tudo. E algo que toca a fibra, finalmente, marketing é para as pessoas, né? E algo que toca as fibras das pessoas é a comunicação. Personalizar essa comunicação por meio de modelo de linguagem é uma coisa que dá para fazer. É ótimo, tem um ótimo retorno e a produtividade só tem a aumentar com essa tecnologia. Então, mas quando a gente passa pro lado de ter mais informação, ter maior contato, exponenciar aquela comunicação com o outro lado, aparecem algumas barreiras de ética já. E aí, o que vocês opinam sobre a ética e privacidade? Bem, como DPO, não posso ficar calado. DPO é a sigla para Data Protection Officer, né? Sim. Que é o responsável, né? Tem a chancela em relação ao conhecimento da LGPD, não na sua totalidade, tá, gente? A lei é muito grande, tá? A gente pega os tópicos principais e tenta aplicar, né? Em toda solução, seja ela de marketing ou seja de dados em geral, é muito importante que a primeira camada seja do consentimento da base legal. Eu não consigo trabalhar com nenhuma solução dessa se o meu cliente na ponta não sabe por que eu vou usar aquele dado. Então, a OnCase, ela não é, na sua origem, uma controladora de dados. O que é isso? É a empresa que fez a aquisição do dado. Então, já o César, acredito que ela trabalha como controladora e operadora, porque ela adquire e também ela gerencia, né? Controladora pode ser uma operadora, mas nem toda operadora pode ser uma controladora. E aí, quando a gente pega esse dado e leva para a nossa infraestrutura, a gente só pega o dado que está consentido.
Justamente porque pode ser que eu envie um e-mail para esse cara e esse cara, peraí, como é que esse e-mail chegou? Isso pode gerar um problema grande. Então, tem essa questão que a gente tem que trabalhar inicialmente. As empresas precisam levar isso a sério. É inadmissível que hoje, no Brasil, as empresas ainda não levem a LGPD a sério. A gente já há alguns anos tem uma discussão muito intensa dentro do CESA. E a gente tem muito cuidado, né? A gente tem um volume de geração de leads importante nas nossas duas frentes de atuação, B2B, B2C. E a gente precisa ter a nossa política, né, de privacidade muito bem feita, atualizada e disponível de forma ali muito clara no site, né? Então, esse é um ponto assim, que realmente vale reforçar, que quem está ouvindo aqui a gente, assistindo a gente, se você ainda não está tão ainda familiarizado com a pauta da LGPD, ou se você trabalha com marketing e não está levando o consentimento a sério, pare o que você está fazendo e vá atrás de mergulhar nesse assunto e preparar, alertar. Se a sua organização não está levando isso em consideração, leve esse alerta, porque é de suma importância que seja iniciado. Isso é realmente imprescindível pensar nisso, porque pode ser que nem todo cliente está preocupado com isso. Mas se alguma coisa acontecer, ele tem o total direito de realmente colocar um processo e a empresa se prejudicar. E tem outra questão que do ponto de vista da segurança, que uma vez que esse dado vazado e que esse dado é de um usuário que não consentiu, o problema ainda é maior. Porque pode ser que vá para uma deep web da vida, vá para algum outro serviço público que o dado dele esteja à venda. Exatamente. E aí ele, poxa, o que aconteceu aqui? Primeiro, não queria que esse meu dado chegasse a essa plataforma e pior ainda vazou. Então tem a preocupação de como é que esse dado chega e como é que esse dado é mantido. E aí a gente fala das questões de segurança que tem que ter uma preocupação grande, que beleza, sabendo que há um consentimento e o cliente aceitou, quais dados eu vou trabalhar? E especificar cada informação. Exemplo, por que eu preciso do CPF do cliente? Por que eu preciso da idade dele? Né? A gente sabe que quando a gente fala de ética, tem alguns modelos que acabam enviesando a informação porque eu estou usando dados sensíveis. Então, Sim. quando a gente fala de religião, quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de política, essas informações elas acabam gerando um viés que talvez o modelo acaba se perdendo. Então, tem no próprios modelos de recomendação, algumas características como essa, como dados sensíveis, que são caracterizados pela própria LGPD como dados sensíveis, elas não são colocadas no modelo. Inclusive então, CEP, né? Tem alguns lugares que CEP já não está sendo aceito porque pode dar desvantagens a alguma parte da população. Digamos, mora por uma zona periférica. Então, poderia não ter acesso ao crédito que uma pessoa que mora no centro tem. Exato. Então, essas coisas tem que... Mas pode continuar. E também tem a questão, quando você trouxe o CEP, é uma informação interessante porque caracteriza-se com a informação identificável. Não identifica o cliente, mas é possível, a partir de um conjunto de outras variáveis, chegar na identificação do cliente. Então, tem que perceber também, poxa, se eu trago esse dado, mesmo que eu tenha uma finalidade clara e tem uma base legal fidedigna, eu tenho que me preocupar em relação à minha infraestrutura para que, uma vez vazando esse dado, juntando com outras características, eu identifique o cliente. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, no final do dia, fazer com que eu ache onde o Davi mora, por exemplo. Sim. Eu tenho que olhar sempre para um grupo, sempre para um nível maior. Perfeito. Tá? E quando a gente está trabalhando com marketing, a gente está trabalhando ali com formulários, né, com conversão a todo instante, para vários materiais distintos, para materiais ricos, para eventos. Então, acho que vale reforçar muito mais uma vez, o porquê. Por que você está solicitando esses dados? Quais vão ser os ganhos para você mais na frente, para poder fazer essas análises, gerar insights, depois segmentar melhor e oferecer conteúdos direcionados para esse lead, mas justamente esse ponto do CPF, se ele está sendo perguntado no material, por quê? Por que isso está sendo feito? Não faz sentido, né? Então, levar esses questionamentos aí é fundamental. Pois é, e para dar não queria chegar no tecniquez aqui, mas eu acho que é válido, né? É importante ter essa conscientização das empresas. Beleza, estou com dado dentro de casa. Quais são as estratégias de segurança para que eu mantenha esse dado seguro? Então, duas técnicas que são super simples, mas que são essenciais. É a pseudo-anonimização, e anonimização você pode fazer com que a anonimização mascare o dado e eu não consiga retornar esse dado para ser um dado não anonimizado.
Já o anonimizado, eu consigo criar uma espécie de chave para ele, e a partir dessa chave, não é nem uma criptografia, é de fato um embaralhamento ali para conseguir ter a recuperação dessa informação. E o que tem que se preocupar é criptografia. Né? Existem 2 tipos de criptografia a princípio, que é criptografia em trânsito. Né? Essa informação eu posso não armazenar de forma segura, mas o dado que vai ser trafegado ele tem que passar por uma esteira, um túnel de segurança. Sim. E a outra frente é, beleza, eu não tenho esse túnel de segurança, mas quando eu armazenar esse dado na ponta, ele tem que ser criptografado. Então, estratégias como essa mitigam alguns problemas. E outra coisa importante é, dentro dos universos das empresas de dados, ter treinamentos contínuos e conscientização Exatamente. sobre LGPD, sobre proteção de dados, sobre privacidade, porque é um papel de todo mundo, não é um papel só da parte tech. Não, perfeito. Realmente, assim, é uma pauta muito sensível, muito importante. Para quem já trabalha com marketing há um tempo, marketing digital, percebeu que a política de cookies mudou bastante. E isso faz com que o acesso que a gente tem aos dados ali do usuário, do visitante, muda bastante, né? Então, esse visitante ele precisa aceitar os cookies ali no seu site. Então, a gente começa a ficar realmente numa outra camada de acesso a esses dados, né? Então, e aí tem um ponto importante também em relação à questão da ética, quando a gente fala da inteligência artificial, nesse contexto de produção, né? A gente vê muito no processo criativo a IA como uma aliada ali para ser uma co-criadora do conteúdo junto com você, para que você possa elaborar diferentes cenários, diferentes opções, com a maior velocidade, seja uma produção textual ou visual. Mas os direitos autorais precisam ser levados em consideração. Então, a pessoa que está ali utilizando as plataformas de IA generativa nessa construção precisa estar muito atenta aos direitos autorais, né? É uma questão ética importante. Então, você pode, inclusive, acessar ferramentas que você já sabe que têm políticas consistentes, né, em relação aos direitos autorais. Uma imagem que vai aparecer, ela já vai dizer ali a informação, né, se aquela imagem é de uma pessoa responsável pela criação dela. E é sempre importante ter uma pessoa revisora em relação a esses materiais que serão produzidos. Então, não dá simplesmente vou pegar a ferramenta, produzo esse material e vou colocar ele lá no site, vou jogar ele na internet e fazer a publicação. Precisa ter muito esse cuidado da revisão final daquele material, buscar as fontes que foram citadas, né? Acho que quando teve o boom da IA generativa em 2023, os primeiros testes, as primeiras produções que começaram a ir ao ar, ficou muito evidente esse cuidado que é importante ter com a revisão da fonte, da informação, os dados que aparecem ali, a gente precisa checar sempre. E aí, os direitos autorais entram na mesma seara. Sim. Mais uma vez, entra naquela máxima do uso excessivo de LLMs, e o que é importante é entender que ela é um copilot, não um autopilot. Perfeito. Ela vai ser por muito tempo ainda, copilot deve ser, acredito. Mesmo que exista fontes confiáveis, exista todas as referências amarradas, ainda assim é importante que haja... não dando credibilidade à IA, mas pensando muito no cuidado do teu cliente. Pensar que isso vai gerar um impacto positivo ou negativo, dependendo de como foi estruturado. Sim. Para o cliente e para a própria marca, né? Uhum. Porque a gente está ali fazendo trabalhando essa produção, representando uma instituição, né? Então, aquilo que a gente está escoando, por mais que a gente utilize a ferramenta para acelerar aquela produção, para escalar aquela produção, é a marca que está falando com o usuário final, né? Então, precisa ter a consistência, esse cuidado que a gente precisa manter nesse escoamento, nessa produção. Sim, porque... E tem que ter esse duplo check, digamos, porque, no fim das contas, esses modelos de linguagem, eles, em um caso final, eles criam. Você pode perguntar para ele, por exemplo, me explica aí o primeiro elefante, me fale sobre o primeiro elefante que foi para a Lua. E ele vai fazer um texto, porque a função dele é criar um texto. E ele vai criar um texto lógico sobre isso, sendo totalmente ilógico.
mas vai criar. E nessa linha de personalização também é muito importante a gente fazer um fine-tuning sobre esses modelos. Por quê? Porque para colocar mais ou menos a linha editorial da pessoa ou da empresa que está criando aqueles campanha, marketing, porque senão ele vai sair meio... vai ter uma tendência para média, né? E vai ficar igual a todo mundo. E a gente não quer isso, a marca não quer isso, a marca quer originalidade, Exatamente. Né? O próprio histórico dos e-mails, por exemplo, pode ser um dataset para os próprios modelos de LLM. Quando você citou a questão do fine tuning, existe uma técnica que está sendo muito aplicada, que é o RAG, né? Que é Retrieval Augmented Generation. Então, em vez de você confiar apenas no aprendizado da LLM, uma vez que a gente não sabe nem de onde é que foi essa informação, gera uma confusão danada, né? Ele pode alucinar em maioria das situações. É importante que você tenha algum tipo de dado interno para plugar na tua LLM. Então, toda vez que eu fazer uma consulta por similaridade, por exemplo, para gerar algum tipo de copy, um e-mail marketing, um template ali para fazer um post, poxa, eu já posso usar o próprio arquétipo que eu já tenho dos meus posts e dizer, olha, cria um novo post, sei lá, pensando no novo curso, mas com a mesma temática, mas assim, não inventa não, trabalha em cima disso aqui, porque ele primeiro vai bater nesse banco, que é um banco, diferentemente dos bancos convencionais que a gente trabalha com banco relacional, banco não relacional, banco orientado a documentos, enfim, uma parafernália de bancos, é um banco novo que chegou aí, na verdade não é tão novo, mas começou a fazer sentido e aplicado uma vez que a LLM chegou. São os bancos de vetor. Então, surgiram diversos serviços, né? E até os bancos mais antigos começaram também a ter extensões para poder trabalhar com essas tecnologias, como, por exemplo, o próprio Postgres. Postgres tem uma versão que você já consegue colocar no PG Vector para trabalhar lá com embeddings. Então, você faz as perguntas em cima desses embeddings, ele vai dizer, por exemplo, tem 5 posts similares com esse aqui. Então, baseado nesse histórico de posts ou baseado nesses e-mails, cria um novo e-mail marketing. Então, você consegue sair mais, assim, ter mais garantia da qualidade em relação... você consegue dar uma salvaguarda melhor, tá? E, obviamente, trazendo mais segurança, mais controle, que é o importante. Perfeito. Por isso, a questão do fine tuning é uma outra frente também, uma coisa que tem que se preocupar tem gente que está pegando o modelo do zero e está construindo, fazendo novos modelos de LLM. Não faz sentido isso, né? Enfim, não vou chegar muito em detalhe nesse aspecto, mas é mais para entender a importância de ter os dados internos, toda a base de conhecimento para conseguir ter um LLM mais robusto. Sim, galera. Muito boa a conversa até aqui. A gente falou um pouco do passado, chegamos do presente. E agora, como que vocês enxergam o futuro da inteligência artificial no marketing e onde vocês visualizam ou enxergam tanto o César quanto a OnCase? Qual seria o papel dessas empresas nesse cenário? Olha, eu acho que a inteligência artificial, a gente chegou já no estado... É irreversível, certo? É um movimento já irreversível. Assim como eu não consigo mais imaginar uma área de marketing, de vendas, sem dados... a gente já não vai mais conseguir imaginar uma área de marketing e vendas sem o uso da inteligência artificial, né? Então, eu acho que vale dar o recado aqui para quem está ouvindo a gente, fazendo um breve resgate de que a gente precisa fazer primeiro o básico bem feito, né? Então, a gente vai pensar no futuro dessa aplicação, mas olhando para o hoje, como é que estão os seus dados, como é que está essa estruturação, como é que você já trabalha, e aí vamos começar a pensar agora na sua aplicação, nas suas necessidades para a inteligência artificial. Mas, de fato, já vejo como um modelo irreversível, tá? E ainda bem, acho que, né, a gente realmente está tendo muitos ganhos. Eu vejo essa pauta do marketing conversacional como algo que ainda tem muito pano para manga, ainda dá para crescer bastante e trazer resultados relevantes ali de retorno mesmo, ali a última linha de resultado financeiro ali da empresa. Então, eu vejo como um ponto forte para ser investido, né? E a gente já consegue observar hoje um ganho de eficiência nos times que estão usando essas ferramentas e vejo que isso é uma tendência que só vai se fortalecer, né? Então,
essas atividades um pouco mais operacionais, a gente ter a IA ali como um assistente, né, nessa produção e que a gente tenha times de marketing cada vez mais orientados à estratégia do negócio. Perfeito. Do ponto de vista técnico, eu queria trazer esse viés técnico também, que é, beleza, sabendo que eu preciso aplicar, eu preciso que meu time, desde já, comece a entender como é que eu pego meus processos existentes e aplico no modus operandi com a IA, como é que eu estruturo isso dentro de casa. Então, quando a gente olha de futuro, as empresas vão começar a adotar isso de alguma forma, mas de que forma? Então, baseado na nossa expertise e baseado em muita pesquisa e desenvolvimento que eu já tenho feito junto com o time, eu queria trazer 3 frentes, que é uma frente para aplicar, uma frente para avaliar e reforçar o que a gente já falou muito, que é a questão do uso excessivo, a questão do que evitar. Em relação ao que a gente aplica como é que eu operacionalizo isso, né? Dentro da temática de software, a gente fala muito de Ops. Ops para lá, Ops para cá. Quando eu lembro, eu fiz a minha primeira palestra sobre Ops, acho que era em 2014, que eu falei sobre CI/CD, né? Como é que eu faço entrega de software contínua, como é que eu coloco em produção rápido. Depois teve uma outra palestra que eu fiz sobre Data Ops, que foi justamente quando começou a trabalhar com Machine Learning Engineering. Então, como é que eu faço? Porque modelos vão para a produção rápida, chegam em produção rapidamente, sem aquela necessidade de fazer todo um processo manual. E agora, a gente traz uma outra frente que nem sei se existe esse termo, mas é LLM Ops. Então, como é que eu operacionalizo soluções de LLM? Então, como é que eu coloco minha esteira de dados para conseguir entregar o banco de vetor? Como é que eu faço com que aquele chatbot trabalhe com as recomendações atualizadas? Né? Pô, se o cara vai perguntar o estoque de um produto, tem que ter o estoque atualizado. Só que eu não vou bater no banco relacional, vou bater no banco diferente. Então, eu tenho que pensar nessa estrutura, nessa automação. Então, como é que eu orquestro? Quais são as tecnologias que fazem sentido? Então, tem muita coisa boa no mercado que é mais do mesmo, mas tem muita coisa legal também que já vale a pena aplicar. Então, como é que eu pego junto tudo isso e faço que a partir de um play ou de maneira agendada eu consiga ter canais via WhatsApp, via e-mail, sei lá, qualquer serviço que vai plugar dentro desse modelo e que vai ter uma governança, por exemplo, observabilidade do que está sendo processado e o time de produto consiga monitorar o que está sendo conversado. Então, pô, como é que eu faço uma engenharia para conseguir ter essa parte de histórico? Como é que eu monitoro anomalias em relação às saídas, né? Por exemplo, eu tenho saídas esperadas, então como é que eu crio, em cima das próprias LLMs, como é que eu crio abstrações em relação ao que deveria ser ofertado e o que não foi ofertado e foi. Então, você pode criar esses agentes para poder monitorar isso. Então, quando eu crio um produto de LLM, não é só colocar um agente e botar o cara para fazer e vai gerar uma saída. Mas quando eu penso num produto realmente de ponta a ponta, eu preciso me preocupar com a ingestão de dados, eu preciso me preocupar com o tratamento desse dado. Obviamente vai ter um prompt engineering, um fine tuning, um modelo, um RAG para poder funcionar, e esse dado tem que ser atualizado constantemente. Então, acredito que se eu quero operacionalizar uma solução de vanguarda, eu preciso ter um time para isso e não abrir mão do passado, né? Como é que eu uso as técnicas de engenharia de dados, como é que eu uso as técnicas de segurança da informação para ter toda essa esteira operando bem. Então, esse é um ponto inicial que eu trago em relação à aplicação. Um outro ponto legal sobre avaliação, que é também estou gostando de criar termos, então seria multi-LLM. Né? Quando a gente fala de LLM, tipo, a gente lembra logo de OpenAI. Sim. Mas existe uma parafernália de modelos. Né? Sim. Recentemente saiu o modelo da Apple, que é para rodar no próprio dispositivo. Então, saiu há 2 semanas atrás o Llama 3 da Meta. O Gemini também já... Gemini, o Photo 5 Pro... Tem uma parafernália aí, mas o que é que está acontecendo? Uma corrida da LLM mais performática, da LLM com mais parâmetros, da LLM que entrega os tokens mais rápido ou que tem um tempo de resposta entre os textos, né? São métricas, né? Tem o time to first token, que é o tempo até a primeira palavra, o primeiro token. Tem um time between token, que é entre os textos, o que é que vai sendo gerado. E tem o token por segundo, que é outra métrica também. O que é importante se preocupar com isso? Se eu sou uma empresa que tem que entregar a resposta rápido, eu primeiro tenho que ter uma solução operacionalizada 24/7, mas também a informação que vai ser processada tem que ser rápida. Sim. Né? Existem vários papers que falam sobre desistência de uma compra no e-commerce porque passaram, 2 segundos. Então, a taxa tem que trabalhar no milissegundos. E dentro do mundo da LLM, milissegundos ainda tem que ser importante.
Porque para o cliente, ele não sabe se é LLM, se é um banco relacional, se é um banco Exatamente. chave-valor, para ele não faz diferença. Ele quer resolver o problema dele. Então, quando a gente traz uma tecnologia que é uma bala de prata, é um canhão, ela já vai trazer lentidão. Mais custo, mais complexidade e mais lentidão. E para isso, é importante você olhar para soluções de LLM que entreguem tokens por segundo rapidamente, time to first token rapidamente. Por quê? Porque isso vai gerar algum impacto na conversão. E aí a gente pode fazer testes AB, por exemplo. Eu pego um Llama 3 com 7B de parâmetro e o outro com o 70B. Ou outro que vai chegar logo, o 400B. O que é que vai performar melhor? Em relação não só à informação, à qualidade da informação, mas também o tempo de resposta para chegar na saída. Então, a ideia do multi-LLM é, eu tenho no meu processo um caminho que eu vou pedir para a LLM gerar um texto. Mas eu posso criar semáforos para, poxa, pode ser que esse modelo entregue mais rápido. Então, por exemplo, tem que se preocupar com a inferência, o tempo de inferência. Então, o tempo de inferência de uma CPU é menor do que uma GPU. E tem uma empresa que está criando um tipo de hardware específico para ter uma inferência ainda melhor, que é a Grok. Não é a Grok do Elon Musk, que é com K, essa é a Grok com Q. E essa solução tem o objetivo de entregar, pensando no modelo do Llama 2, do Llama 3 com 8B, 850 tokens por segundo. Quando a gente fala de GPT 3.5, sei lá, um terço disso. Então, pensa toda essa parte técnica é só para dizer o seguinte, o cliente na ponta ele vai sentir uma diferença grande. E aí, como é que eu vou saber? É a exploração. E ficar de olho nessas diferentes oportunidades, pensando na segurança, porque alguns modelos eles usam dado para gerar novos dados. Então, poxa, eu estou jogando dados sensíveis, dados financeiros. Tem, talvez, dependendo do nível de pesquisa, sei lá, uma Polícia Federal não vai usar uma OpenAI. Eu posso colocar fotos, sei lá, né? Enfim, posso nem falar sobre o que pode ser colocado dentro de um dataset desse. Então, o que é que vai acontecer ali dentro? Que nível de dados sintéticos podem ser gerados? Então, vão ter coisas que têm que ser limitadas. Então, essa é a questão da multi-LLM para a gente ficar atento. E, por fim, a questão de evitar usar a LLM, sabe, por qualquer situação. Sim. Ter muita atenção, saber que o básico continua funcionando, né? O BI continua funcionando ainda, sabe? O SQL continua funcionando. O mais importante é, eu preciso disso porque eu vou resolver isso. Vai me fazer chegar mais na frente, vai fazer com que eu gere um diferencial estratégico, é uma capability que vai fazer com que eu chegue mais rápido no meu cliente. Se isso fazer sentido, beleza, concordo 100% e vamos aplicar. Mas enquanto isso não fizer sentido, não estiver claro, acho que a mensagem que a gente resume bem é isso, nessa questão da gente ter essa consciência. Perfeito. Eu gostei muito dessa parte técnica aí. Eu vou pedir para vocês uma última reflexão sobre o futuro da IA. Em qualquer campo. Vocês já falaram muito sobre se vai tirar o emprego ou não, do marketing. Uma última reflexão. Vocês sentem-se à vontade. Olha, acho que pensando em tudo que a gente já falou agora, uma última reflexão para quem está aí pensando um pouco aqui no que a gente falou e talvez pode bater um pouco de desespero. Tá, por onde é que eu começo, né? Será que eu já estou atrasada, né? Isso. Veja, a gente está com a inteligência artificial agora, ganhando todo o peso que tem e que merece e que só vai crescer. A gente precisa estar atento. Acho que a última reflexão é que sempre vai surgir uma nova tecnologia. Então, a gente precisa estar sempre muito aberto ao aprendizado constante, à nossa recapacitação. A gente está num processo eterno de aprendizado, então a gente precisa estar aberto a isso. Então, a gente precisa, sim, acompanhar as tendências, mas sempre aprender sobre elas e entender aquilo que faz sentido para o meu negócio e trazer ali aquela solução para a minha empresa. Então, acho que eu queria passar um pouco disso, porque como a gente trabalha com educação também, as pessoas ficam com um nível de ansiedade muito grande também sobre a adesão, né? Então, a cada momento, uma nova tecnologia aí vai surgir, então o que a gente precisa é estar aberto ao novo, aberto a aprender. Bem, não tem como falar outra coisa, a não ser isso também. Se modernizar, se capacitar, mas entendendo que o maior asset que você tem é você mesmo, sabe? O ser humano, o potencial cerebral é incrível, de criação, de inovação. Acho que é entender que isso é só uma ferramenta que está chegando
assim como já surgiram outras ferramentas, que a gente pode citar aqui, vários spin-offs da tecnologia que mudaram, a princípio mudaram a maneira de pensar e agir e que só fez ajudar na estratégia. Então, acredito que agora não vai ser diferente, né? Porque chega uma tecnologia nova que a gente está no hype. Eu tenho falado muito isso com o time, né? Pô, tá chegando mais um hype aí. Em algum momento vai chegar uma frustração, né? Vai chegar Sim. no vale da frustração, que a galera vai dizer, não, acho que poderíamos ter feito de maneira mais simples, né? Então, é ter essa conscientização. Até que ponto vou aplicar, não vou aplicar, mas entendendo que a mente tem que estar aberta, né? E explorar isso, né? Porque pode realmente, e já é um fato, né? Existem várias situações, como a gente falou da situação da taxa de conversão, é um caso bem simples, só porque eu coloquei um agente inteligente ali eu consegui gerar resultado. Então, olhar uma perspectiva da operação, do negócio e se isso vai ajudar o teu cliente. Então, e olhando também como um requisito pessoal. Poxa, tem muita coisa que você faz hoje que leva tempo, então, eu posso aumentar minha produtividade, posso ser uma ferramenta só para o meu dia a dia, né? Eu posso achar papers mais rápido, eu posso me atualizar resumindo informações mais rapidamente. Poxa, eu tenho que ler um livro, eu vou ler só um capítulo, mas posso pegar ali e entender o contexto. Então, você pode usar esse tool belt aí para poder chegar mais rápido. Então, devs, por exemplo. Poxa, devs que ainda não estão utilizando IA generativa para encontrar bugs, para gerar código ali mais rápido, eles tendem a diminuir sua produtividade, vão ficar atrás de muita gente. Então, essa solução já é para bons programadores que sabem usar IA, porque bons programadores vão estar sendo os bons programadores. Então, poxa, se isso vai me ajudar, vou pegar e vou aplicar. Então, poxa, porque eu posso, em vez de gastar um dia, eu vou gastar algumas horas e gasto essas horas remanescentes do dia para estudar coisa nova, e aprender e construir algo de mais valor para a empresa. Então, mais uma vez, o que é de raciocínio e que for repetitivo, a gente tem agora um Copilot disponível para a gente 24/7 para resolver nossas vidas. E o que for de inovação, de estratégia, de criatividade, que é o potencial do ser humano, vamos aproveitar. Isso tem que ser enaltecido. É isso. Perfeito, perfeito. Vou utilizar um pequeno tempinho aqui para a recomendação do episódio. Agora temos, saindo um pouquinho as anteriores recomendações foram livros mais técnicos sobre IA e tal, e agora saindo um pouquinho mais disso e para ver o tema de produtividade, tá aqui, essencialismo, que diz que se você se sentir sobrecarregado e até mesmo subutilizado, ou que seu tempo serve só para os outros, então você precisa ler isso aqui, essencialismo, que o essencialismo é mais que uma técnica de gestão e de produtividade, é um método para achar o que é vital e remover o resto. Então, fica a dica. Muito obrigado a vocês, realmente, muito obrigado por ter vindo. Eu fico muito feliz por ter aceito, ter vindo, ter batido esse papo aqui maravilhoso. Que sejam, realmente, me fizeram muito feliz. E Obrigada. Agora com vocês, galera, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por a interação que tem com a gente. Continuem curtindo, pelo amor de Deus, continuem deixando seu comentário, porque sua opinião importa. Muito obrigado, até a próxima.